hora da aula e eu não consegui gravar a aula deles, então vou inclusive compartilhar a aula de vocês com eles também, tá? Então, deixa eu começar aí, a gente começar a gravar e a gente começa. Vamos lá. Beleza, então tá gravando. Bem, então bom dia a todos. Bem-vindos aí a mais uma aula de estrutura da matéria. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Essa semana eu recebi poucas dúvidas, então espero que signifique que vocês estão achando o tópico tranquilo. Realmente agora o começo é um pouco mais sossegado, então o bicho pega daqui a pouco. Bem, então eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Tá carregando. Bem, então essa semana nós falamos sobre o tópico 3, né? Que é sobre os gases, o modelo cinético dos gases. Então, basicamente, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a definição dos grupos do projeto, a definição dos temas e as dúvidas que eu recebi. Então, tem alguém que tenha alguma dúvida relacionada à estrutura da matéria, mas que não esteja contemplada aí no que eu preciso falar hoje? Alguém quer falar alguma outra coisa relacionada à disciplina? Ô, senhora, você vai falar sobre o tópico 3 hoje? Vou tirar as dúvidas sobre o tópico 3. As dúvidas que eu recebi sobre o tópico 3. Porque, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei bem perdido em relação àquele último vídeo lá, que falava sobre o livre caminho médio, né? Porque tinha muita fórmula, aí eu não sei, você tem que lembrar de todas, sei lá. Legal, peraí. Como eu não fechei, eu não vi quem falou. Quem falou? Augusto. O Vinícius concorda, mas quem estava falando? Augusto. Essa é, obviamente, uma das dúvidas que eu recebi. E não tenho a menor dúvida de que seja dúvida, sei lá, de 99% da turma. Vamos falar sobre isso sim, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Vocês queiram comentar? Não? Então eu vou falando e aí vocês vão me interrompendo à medida que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então vamos começar falando sobre o projeto e aí depois eu falo sobre as dúvidas do tópico 3 e outras dúvidas que surgirem, tá? Bem, sobre o tópico 3. Até o momento, eu avaliei, eu recebi alguns formulários preenchidos, o que tá ok, porque o prazo para vocês preencherem os formulários é até amanhã à noite. Não excedam esse prazo, tá bom? Preencham o formulário até amanhã à noite, tá? E os próximos encaminhamentos eu vou começar a partir de segunda-feira. Nossa, tem uma definição aqui completamente errada. Então, até segunda-feira, na segunda-feira eu vou mandar para vocês as próximas instruções, porque vocês têm até amanhã para preencher o formulário dos grupos. Não esqueçam de preencher. Até o momento, eu recebi essencialmente grupos formados por 3, 4 ou 5 alunos. As instruções da disciplina dizem que vocês poderiam formar grupos de 3 a 4 alunos. Então, teoricamente, grupos de 5 não seriam aceitáveis. Eu vou aceitar, porque vocês são muitos. Então, ok fazer grupos com 5, tá? Mais do que isso eu não vou aceitar, não, tá bom? Muitos alunos mandaram formulários individuais, o que significa que muitas pessoas não formaram grupo. Eu imagino que isso seja, talvez, relacionado a uma dificuldade de encontrar, de comunicação com os colegas, ou a uma vontade que alguns de vocês têm de trabalhar sozinhos, tá? Uma vontade que foi manifestada por alguns alunos para mim, que pediram para fazer o projeto sozinho, por N razões. Mas eu poderia, assim, resumir a 2. Não gosto de trabalhar em grupo, ou julga que não tem tempo de se reunir com o grupo, tá? Então, eu conversei sobre isso com a turma das 8 às 10, e eu vou repetir essa conversa aqui, mesmo para falar com vocês sobre isso, e para ficar gravado para os alunos daquela turma também.
Pessoal, trabalhar em grupo faz parte do cotidiano, assim, trabalhar em grupo vai fazer parte do cotidiano de vocês aqui dentro da UFABC. Mas trabalhar em grupo também faz parte da vida. Vocês vão sair da universidade, esperamos que vocês saiam da universidade e vão para o mercado de trabalho. Trabalhar em grupo faz parte, tá? Então, essa é uma questão que vocês precisam aprender a lidar, tá? Talvez vocês tenham vindo de um ensino médio, onde a forma tradicional de avaliação seja a prova. Você tem o conteúdo, faz uma prova, tem uma nota, fecha a média, acabou. Dentro da graduação e dentro da UFABC, é fortemente recomendado que os docentes não baseiem a média em apenas um instrumento de avaliação. Então, tipicamente, vocês vão ter a média de vocês composta por mais... alguém pediu para entrar, só um instante. Que vocês tenham como ferramenta de avaliação, que vocês tenham mais de uma ferramenta de avaliação, tá? Então, trabalho em grupo é uma coisa recorrente dentro das disciplinas da UFABC, tá? E a utilização de mais de uma ferramenta de avaliação também, porque cada um tem aptidões diferentes. Então, alguns alunos não gostam de trabalhar em grupo, outros adoram. Alguns alunos se dão super bem fazendo prova, outros não. Então, para a gente balancear essas aptidões distintas de vocês, a gente tem que utilizar mais de um instrumento de avaliação. Então, dentro da estrutura da matéria, quais foram os instrumentos que nós utilizamos? Dada a pandemia, né, vocês interagem pouco no ambiente virtual, então não dá para descontar uma participação. Além disso, é difícil você contabilizar a participação no ambiente virtual, porque, teoricamente, a gente não pode cobrar que vocês estejam aqui esse horário, porque às vezes vocês têm problema com a internet, acesso ao computador, então eu vou prejudicar a nota de um aluno porque o aluno estava sem internet na hora da aula, então não dá para fazer participação. No ambiente presencial, a gente pode até pensar nisso. Mas então, o que a gente escolheu como ferramenta de avaliação? A prova, são 2 provas. Os testes semanais, que eles têm a função de manter vocês engajados, né? Fazer com que vocês estudem o conteúdo semanalmente. E o projeto, que é uma maneira de vocês tentarem analisar o que vocês estão vendo nessa disciplina sobre um outro prisma, num contexto diferente, com uma aplicação e etc. Então, é importante que tenham diferentes ferramentas de avaliação para que vocês tenham a possibilidade de aplicar as diferentes expertises de vocês, tá? Então, acostumem-se, tá? Na UFABC, vocês vão ter que trabalhar em grupo. E como fazer isso, né? Eu acredito no tocante à questão das reuniões, né? Que eu acho que esse é eu diria que esse é o maior problema. Como eu vou me reunir com o meu grupo? Né? Cada um tem um horário, cada um tem uma possibilidade de se organizar. Como fazer? Então, a sugestão que eu dou para vocês não é nenhuma dica e nenhuma orientação, é uma sugestão, tá? E eu digo isso como uma pessoa que não gostava de fazer trabalhos em grupo, mas que hoje eu preciso disso. Eu sou uma professora pesquisadora e eu coordeno um grupo. Então, trabalhar em grupo é a minha vida, né? Então, a minha sugestão, dentro do cenário de pandemia, como vocês podem trabalhar em grupo, não só nessa disciplina, como em outras? A minha primeira sugestão para vocês é abrirem mão da necessidade de se reunir, tá? Acho que isso é uma coisa que a pandemia mostrou para a gente, que já era uma reclamação dos docentes. Será que realmente é preciso uma reunião para discutir isso? Será que uma troca de e-mail ou uma troca de mensagem não seria suficiente? Tá? Então, acho que vocês acabam perdendo muito tempo tentando achar um horário comum a todos e vocês poderiam estar usando esse tempo para fazer o projeto efetivamente. Então, vou dar uma sugestão. Por exemplo, agora vocês vão escolher o tema. Eu acredito que a maior parte de vocês já tem escolhido o tema, inclusive tenham se unido em grupo em função do tema. Então, vamos para o próximo tópico, que o próximo tópico é escolher a mídia. Qual mídia vocês vão utilizar? Será que vocês precisam fazer uma reunião para definir a mídia? Eu julgo que não, tá? Vocês podem fazer isso virtualmente, por e-mail, por troca de mensagem de WhatsApp, por troca de vídeo, cada um no seu tempo. Então, para que isso funcione, o que eu recomendo que vocês façam é identificar no grupo de vocês um líder, tá?
E o líder do grupo não é a pessoa mais inteligente, a pessoa mais capaz, o gênio da turma. Não. O líder, de repente, é a pessoa que tem mais tempo. É a pessoa que não trabalha fora, né? A pessoa que pode se dedicar exclusivamente à universidade, a pessoa que não precisa compartilhar o computador, a pessoa que é naturalmente mais organizada, tá? O objetivo do líder não é trabalhar mais, mas é organizar o trabalho do grupo. Ah, eu não sou líder, significa que eu sou menos capaz ou que eu vou trabalhar menos? Não, você só não tem a competência da liderança, mas você vai ter outras competências que são igualmente importantes para a realização do trabalho. Por exemplo, eu não tenho perfil de liderança, mas eu escrevo muito bem. Poxa, isso é fundamental na execução de um projeto. Eu não tenho perfil de liderança, mas eu produzo muito bem, eu sei lidar muito bem com essas ferramentas de internet, com softwares, com computador, eu lido muito bem com isso. Considerando que a gente está fazendo uma mídia digital, essa é uma aptidão muito importante. Então, é o papel do líder também identificar na sua equipe a competência de cada um. Não adianta você pegar uma pessoa que não sabe mexer no computador e falar, a sua função é produzir o vídeo. Será que essa é a melhor pessoa para fazer isso? Adianta delegar essa função para a pessoa? Ver qual é a melhor aptidão, né? Trabalhar em grupo é isso, não é todo mundo tem que fazer exatamente as mesmas coisas, a mesma quantidade ali na caixinha. Cada um vai fazer uma parte para contribuir, tá? Então, vamos supor, vocês têm que definir o tema. Cara, o líder pode, por exemplo, falar, gente, vamos fazer um formulário do Google para... Vocês são só 3 ou 5 pessoas, nem precisa disso tudo. Vamos montar um grupo no WhatsApp e vamos definir o tema, né? Cada um dá uma sugestão de tema. Conflitou. As pessoas têm ideias diferentes. Lança uma proposta, por exemplo. Cada um grava um vídeo ou áudio de 2 minutos defendendo por que aquele tema é legal e compartilha com os colegas até amanhã. Aí os colegas assistem os vídeos, pensam um pouquinho, refletem um pouquinho, a gente vota no tema. A maioria, né? O que for eleito pela maioria é o tema que a gente vai escolher. Então, eu acho que não é muita coisa, não precisa de uma reunião formal. Então, o que eu sugiro para vocês, para manterem, fazer com que esse projeto funcione, é ter organização, ter metas bem claras do que tem que ser feito e tem que ter meta, tem que ter organização e tem que ter prazo. Também não dá para falar, olha, gente, cada um grava um áudio de 2 minutos falando por que quer aquele tema. Tem que ter um prazo para isso. Se eu falo assim, por exemplo, o áudio tem que ser mandado até amanhã, meio-dia, é impossível que uma pessoa não encontre, dentro de um período de 24 horas, 2 minutos para gravar um áudio. Então, é algo que dá para cada um fazer no seu tempo, no seu intervalo de tempo para fazer isso, que tenha disponível e tal. Outra coisa, então, dessa forma, vocês podem fazer reuniões muito pontuais. E aí, nesse cenário, o que eu recomendo para vocês é que, quando vocês vão para uma reunião, não adianta chegar assim, vamos supor, depois que vocês definirem o tema e a mídia, vocês vão ter que fazer um rascunho do projeto para mim. É totalmente contraproducente você chegar numa reunião e falar, ok, estamos todos aqui, vamos começar a rascunhar o projeto. Não funciona, tá? Para uma reunião ser produtiva, a gente tem que chegar nela com uma proposta. Então, já tem que ter um rascunho do projeto pronto no momento em que vocês chegam na reunião. E aí, vocês discutem de maneira virtual, sem precisar marcar uma reunião para isso, como vai ser essa proposta. Cada um vai fazer um rascunho e depois vocês vão unir as ideias. Uma pessoa vai ficar responsável por fazer um rascunho e depois os outros só vão dando inputs nesse rascunho aí, ideias adicionais nesse rascunho. Essa minha sugestão não façam reunião sem um plano. Tá? Não marquem o horário para começar a fazer uma atividade. Já tem que ter alguma coisa pronta quando vocês chegarem na reunião. Se vocês forem fazendo isso, vocês vão ver que dá para fazer muita coisa do projeto sem a necessidade de se reunir. E aí vocês se reúnem só mesmo no horário que for imprescindível, quando for imprescindível se reunir. Eu não sei se essas sugestões ajudam vocês, espero que sim, tá? Eu não sei se eu falei um monte de abobrinha e vocês discordam completamente da minha opinião, mas eu acho que a maior dica que fica é abram mão da necessidade de se reunir, tá? Reunião é um negócio muito pontual, é uma coisa assim, olha, a gente precisa estar junto ao mesmo tempo, em algum momento, para a gente ter uma
uma troca de ideias rápida, porque pelo WhatsApp demora, tal, beleza. Mas, novamente, não cheguem na reunião sem um plano. Não cheguem numa reunião com uma folha em branco para ser preenchida, porque não vai acontecer. Tá? Vocês vão só perder o tempo de vocês. Então, alguém tem que tomar a iniciativa de falar, olha, eu vou esboçar um rascunho do projeto, vou enviar para vocês, vocês dão uma lidinha, e a gente marca uma reunião só para cada um falar sobre as suas ideias. E se for necessário, porque às vezes pode ir rodando esse rascunho entre as pessoas e cada um no seu tempo, no seu horário, vai lá e coloca inputs, opiniões, sugestões em cima desse rascunho. Então, dá para trabalhar, tá? A gente tem que se adaptar. E eu acho que essa é uma lição que fica para a vida. Vocês vão voltar, se tudo der certo, a um cenário de aulas presenciais, vocês vão continuar tendo que fazer projetos em grupo e talvez esse momento sirva para vocês perceberem que, mesmo presencialmente, não precisa de tantas reuniões assim. Talvez vocês consigam alinhar muitas coisas sem se encontrar com os colegas necessariamente e façam as reuniões presenciais ou virtuais só quando for necessário. Tudo bem, pessoal? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Alguém quer dar uma ideia? Alguém quer falar que discorda completamente do que eu falei? Não? Então tá. Eu vou passar para o próximo tópico, que são as dúvidas que eu recebi. E aí, se alguém quiser acrescentar. Onde? Tá. Onde é bom você encontrar material para pesquisa? Bem, cara, tudo depende. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa disponível na internet. Então, você tem muitos vídeos já produzidos por vários temas, muito material, muitas apresentações, muitas aulas. Acho que eu acho que a maior dificuldade quando vocês procuram um vídeo, uma coisa pronta na internet, é verificar se aquilo está acurado, verificar se aquilo realmente traduz a realidade, tá? Então, eu começaria para você ter uma base teórica global, assim, olha, o assunto é esse e agora eu vou procurar na internet mídias para me ajudar a produzir um vídeo legal, um podcast legal, ou uma imagem legal, entendeu? Aquela coisa mais plástica, tá? Eu sugeriria artigos científicos, tá? Como eu procuro um artigo científico? Bem, estou compartilhando a minha tela, então eu vou colocar aqui. Vocês podem ir no Google mesmo e no Google Acadêmico, eu não sei se vocês já são familiarizados, mas o Google tem uma página que é o Google Acadêmico, que ele vai direto em artigos científicos, certo? E aí eu vou procurar um tema, por exemplo, Marie Curie. Todo mundo gosta de falar nela. Então, você tem revistas em português, a Revista da Sociedade Brasileira da História da Ciência, que fala sobre Marie Curie. Tem livros, aí eu não sei se esse livro vai ser livre. E aí você tem vários materiais. Pesquisa em educação e ciência, por exemplo, cientistas em revista, Issa, Darwin, Marie Curie na ciência hoje. Então, assim, você tem vários materiais que você procura. Um grande problema é que quando você pega um assunto como Marie Curie, por exemplo, muita coisa está em inglês. Então, isso daí é uma coisa importante, tá? Seria legal, assim, identificar dentro do grupo quem tem mais habilidade de ler material em inglês, etc. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você faz uma pesquisa nessa aba do Google, a gente está pesquisando, a gente está encontrando materiais científicos. Então, eu começaria por aqui, procurando o tema, tá? Para vocês terem uma ideia geral do fundamento teórico a respeito disso, porque assim, quando vocês forem atrás de um vídeo, de uma mídia, vocês vão saber identificar se aquela informação está realmente correta ou não, se você não está pegando uma informação que está equivocada, tá? Então, eu começaria pelo Google Acadêmico, procurando artigos científicos, tá? Que são
mais confiáveis a respeito daquele tema, e depois, para produzir uma coisa que seja visualmente atraente, que tenha uma linguagem mais acessível, aí vocês podem procurar vídeos no YouTube, imagens, figuras, apresentações, mas sempre estudem o tema antes numa fonte bastante confiável, antes de ir para essas mídias. Tudo bem? Ok, mais alguma dúvida sobre o projeto? Não? Então, vou para as dúvidas da semana, tá? Que eu recebi. Então, vamos lá. Ah, tá. Só continuando aqui, né? Então, aqueles alunos que mandaram formulários individuais, eu vou ter que unir vocês em grupos, tá? Então, o que eu vou fazer? Na segunda-feira, depois que todo mundo já tiver mandado a planilha, eu vou formar grupos e dar um nominho para vocês. Então, sei lá, grupo A, tais alunos, grupo B, tais alunos, grupo C, tais alunos, e assim por diante. Aqueles que me mandaram formulários individuais, eu vou entrar em contato individualmente com vocês para tentar dar um jeito aí de vocês se juntarem para formar um único grupo, tá? Mas todo mundo vai ter que entrar num grupo. Aí, uma vez que os nomes forem definidos para cada grupo, eu vou fazer uma planilha e vou disponibilizar no SIGA. Assim você vai saber qual é o nome do seu grupo. E aí, uma pessoa por grupo vai escolher o tema e colocar no formulário do Google que eu vou encaminhar pelo SIGA. Então, você falar grupo A, tema tal, grupo B, tema tal, e assim por diante, tá? Bastante simples. Então, tudo isso vai ser encaminhado na segunda. Gente, mas eu tava inspirada, hein, para escrever definição. Peraí. E aí, então, na segunda eu vou disponibilizar esse material para vocês no SIGA, tá? Já que o formulário pode ser preenchido até hoje. Bem, algumas dúvidas que eu recebi durante a semana, né? Então, vamos lá. Eu recebi essa dúvida sobre o exercício 10 da lista 3. A questão era, né, o espalhamento de odores pelo ar devido à difusão de moléculas de gás, devido à difusão de moléculas de gás. Alguém abriu um frasco contendo octanoato de etila na extremidade norte de uma sala de 5 metros de comprimento, e simultaneamente outra pessoa abriu o frasco contendo paranisaldeído na extremidade sul. Aí eu tenho o odor, né, de frutas do paranisaldeído, de hortelã, de frutas, desculpa, do etanoato de etila e de hortelã do paranisaldeído. A que distância, em metros, da extremidade norte da sala, deve estar uma pessoa para sentir o primeiro cheiro do hortelã? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é uma sala teoricamente vazia, né? Aqui eu tenho um frasco contendo gás A e aqui eu tenho um frasco contendo gás B. Então, inicialmente, o processo que ocorre é um processo de efusão, certo? Que seria esse gás sair de onde ele está e entrar nesse ambiente que não tem gás nenhum. Então, antes de um gás difundir em outro, né, você tem esse processo de efusão. E a gente sabe que no processo de efusão, a velocidade ela é proporcional à raiz quadrada da massa molar, certo? Então, a gente pode relacionar a velocidade de efusão, né, desses dois gases com as suas massas molares, raiz quadrada das massas molares. Então, fazendo a relação entre a massa molar, e vocês teriam que pesquisar, né, a massa molar do paranisaldeído que não foi dado, vocês conseguem encontrar essa relação entre a raiz quadrada das massas molares dessas duas espécies. Aí eu sei que a distância percorrida, eu posso chamar de x a distância percorrida pela espécie e y a distância percorrida pelo paranisaldeído no mesmo intervalo de tempo. Então, isso é importante, porque velocidade, ele está relacionado com a distância e com o tempo. Se o tempo é igual para os dois, certo? Então, eu posso relacionar a velocidade diretamente com a distância. Logo, eu posso fazer uma relação entre o deslocamento e essa relação, né, que eu fiz aí da raiz quadrada das massas molares. Eu posso fazer essa relação. Então, eu poderia fazer uma equação com duas equações em duas incógnitas. O deslocamento x mais y de cada gás vai ser 5 metros quando ele se difundir completamente, e a razão entre as massas molares, que está relacionada também ao deslocamento, é essa, né? Então, eu posso substituir uma equação na outra e encontrar a velocidade, né? Ou essa relação de velocidade de efusão
de cada uma das espécies. Então, aí eu vou ter velocidade de difusão da espécie X e da espécie Y, e aqui é o cheiro de hortelã, que é o paranisaldehído, que no caso seria o Y, então a resposta seria 2,35. Tá? Não sei se é dessa turma quem tirou a dúvida, então, quem pediu, né, esse exercício, então a ideia é essa. Tudo bem? Se apareceu alguma coisa aqui no chat? Não? Ok. Bem, o próximo exercício, esse daqui, é o exercício 12 da lista 3. Então, considere um manômetro ilustrado abaixo, primeiro construído por Robert Boyle, onde eu tenho uma altura de 40 milímetros de mercúrio, né? Então, essa diferença de altura aqui é 40 milímetros. E aí eu posso falar milímetros de mercúrio, porque eu estou falando de uma coluna de mercúrio, certo? Então, seria uma unidade de pressão. O gás aprisionado nesse volume aqui, esse gás, ele tem um determinado volume, e ele quer saber qual é a pressão desse gás quando eu tenho essa coluna de mercúrio atuando sobre ele, mais a pressão da atmosfera, que é igual a 1 atmosfera, sendo que 1 atmosfera é igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou seja, o que esse gás está segurando? Esse gás, a pressão dele, está segurando a pressão atmosférica, toda essa pressão atmosférica, mais a pressão dessa diferença, dessa coluna de mercúrio, certo? Mais a pressão da coluna de mercúrio. Certo? Eu tenho a pressão atmosférica, 700, tá aqui, ó. Eu tenho a pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio, tem a pressão da coluna de mercúrio, eu acho a pressão do gás. Tá? A ideia é bastante simples. Ok? Vocês são tão quietinhos. Tá, vamos pro próximo. O 13 também, então, a ideia do 13 é a seguinte. Considere o termômetro a gás ilustrado abaixo. Então, quando eu tenho 0 graus Celsius, o volume do gás é de 1,25 litros. A área transversal desse tubo é de 1 centímetro, tá? E aí, qual é a variação da altura desse líquido aqui? Quando a temperatura sai de 0 e vai até 35 graus. Então, qual é o volume? Então, basicamente, o que ele sugere é o uso da lei de Charles, que diz que o volume é diretamente proporcional à temperatura relacionada por uma constante, e essa constante depende do gás. Então, se eu tenho o volume inicial na temperatura inicial, aqui ele fez a conversão de litro para centímetro cúbico, provavelmente porque a resposta está nessas unidades. Graus Celsius para Kelvin, tá? Então, eu tenho volume, tenho a temperatura, eu acho K para esse gás. Então, eu encontrei o K. E agora eu quero a condição 2, ainda de acordo com a lei de Boyle, de Charles, V1 é igual a constante vezes T1. Eu achei a constante para esse gás aqui, então basta substituir esse valor aqui. Eu tenho a temperatura final, que é 35 graus, ou 308,15 Kelvin. Eu acho o volume final quando a temperatura for 35 graus. Como ele quer a variação do volume, basta fazer volume final menos inicial. E aí a resposta é essa. Ok? Vocês não têm alguma dúvida? Certo. Gente, eu tô desconfiando. Vocês estão aí mesmo? Tá tudo certo? Tudo certo, professora, tudo certo. Tá tudo certo, só absorvendo. Então tá. Então tá. Muito quietinho, gente. Agora que chegar nos modelos atômicos, vocês vão começar a pipocar dúvida, eu tenho certeza, que é a parte que mais chama a atenção de vocês. Vamos lá, aí surge o medo. O que é aquele vídeo de meia hora sobre a teoria cinética dos gases? Jesus, o que eu faço? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte. A nossa ideia em estrutura da matéria é explicar para vocês de onde alguns conceitos surgem.
Então, vocês provavelmente já ouviram falar da teoria cinética de gases, já ouviram falar que quando você aquece um gás, você aumenta a agitação molecular, já ouviram falar sobre condutividade térmica, condutividade elétrica, mas tudo de um ponto de vista muito fenomenológico, né? Se aqueceu a molécula fica agitada, se choca uma com a outra, tudo muito do ponto de vista fenomenológico. E aí surge uma equação que você tem que aplicar. A ideia de estrutura da matéria é que vocês consigam perceber de onde essas equações, de onde essas teorias, essas fórmulas matemáticas surgem. Daí, você sair daí para deduzir uma fórmula, vocês precisam de alguma bagagem que vocês não têm ainda. Por exemplo, quando você pega a dedução matemática que o professor Weber fez para a teoria cinética dos gases, você precisa ter o conceito do que é derivada parcial, integral, que são conceitos que vocês ainda não têm. Ou seja, vocês não têm condições de deduzir essas fórmulas. O que vocês têm que absorver desses vídeos? As condições de contorno. O que é uma condição de contorno? Eu nem contei essa piada para a turma da manhã, mas eu sempre conto, é uma piada péssima, tá? Mas eu vou contar para vocês mesmo assim. Quando a gente vai fazer um modelo matemático para descrever um processo real, é muito complicado, porque a realidade, ela está imbuída de muitas variáveis. Então, para a gente conseguir fazer um modelo simplificado, a gente tem que lançar mão de uma série de condições de contorno. O que é uma condição de contorno? Você tem que considerar certos aspectos para aquele seu modelo funcionar. E aqueles aspectos nem sempre traduzem a realidade. Então, por isso que você tem desvios do modelo real em relação ao modelo ideal. Isso ficou muito claro quando você vê a equação dos gases reais e dos gases ideais, né? Então, os gases ideais consideram que todo gás é um ponto sem volume, que eles só colidem através de interações perfeitamente elásticas, que eles não interagem. Então, é uma série de condições que diferem da realidade. E aí, quando você impõe a realidade ao sistema, ele acaba desviando do modelo proposto. Tá? Então, qual é a ideia desse vídeo? A ideia é que vocês entendam quais foram as condições de contorno adotadas pelos cientistas para deduzir a equação do livre caminho médio ou da pressão, que vocês vão ver mais à frente, tá? Então, a piada péssima que eu falei que ia contar, né? A piada é a seguinte, os cientistas queriam descobrir por que o pintinho pia. Aí chamaram um biólogo, um químico e um físico. Aí o biólogo dissecou o pintinho, analisou todas as células, todos os órgãos e não descobriu porque o pintinho pia. Aí o químico foi lá, dissolveu o pintinho no ácido, fez uma análise química dos componentes de cada órgão do pintinho e não descobriu porque o pintinho pia. Aí o físico foi lá e fez conta. Falou, olha, eu descobri por que o pintinho pia. Mas eu considerei um pintinho quadrado num sistema isolado. É uma piada péssima, mas a ideia é justamente essa. Muitas vezes, para formular uma teoria, a gente desvia bastante da realidade, leva em consideração uma série de aproximações para demonstrar esse conceito. Isso, eu estou querendo dizer que não vale? Na verdade, vale sim. Esses modelos, quando você tem parte de uma série de condições de contorno bem delimitada, você consegue prever muitas situações. É o caso da teoria dos gases reais, do modelo, da equação dos gases reais, da equação dos gases ideais e da equação do livre caminho médio que foi deduzida aqui nessa aula. Tá? Então, você tem uma série de condições de contorno que são bastante arbitrárias, mas que em determinadas condições elas conseguem aproximar bastante da realidade. Então, a primeira parte daquele vídeo fala sobre a pressão de acordo com a teoria cinética dos gases. Então, qual a aproximação que é feita? A aproximação que é feita é determinar a velocidade ou o número de partículas que colidem com uma determinada área. Então, você considera apenas uma seção transversal, né, um espaço percorrido, e para percorrer o espaço você tem uma velocidade em determinado tempo, então você consegue correlacionar com a distância percorrida, e aqui a área que vai haver o número de choques. Quantas partículas se chocam contra essa superfície?
E aí ele começa a fazer uma série de deduções matemáticas que usam conceitos de derivadas que vocês não conhecem. Uma derivada nada mais é do que uma variação que acontece num espaço infinitesimal ou numa variável infinitesimal. Vocês ainda não têm esse conceito. A ideia é que vocês não se peguem a isso. A ideia, e eu convido vocês a reverem o vídeo com isso em mente, é vocês perceberem quais foram as condições que o cientista utilizou para aplicar esse modelo. Então, no caso, ele considerou que você está lidando com um sistema cilíndrico, que tem um raio específico, que todas as partículas são dotadas de velocidade. E por que isso daqui por que isso daqui é importante? Porque vocês viram lá no modelo de Boltzmann que quando eu falo que uma partícula se move num determinado recipiente, nem todas as partículas estão se movendo com a mesma velocidade. Então, o fato de você usar esse dt, ou essa propriedade infinitesimal, significa que você está levando em consideração que cada partícula tem uma velocidade diferente, tá? Então, por isso que você usa essas aproximações. Então, a ideia não é você deduzir a fórmula. A ideia é você entender as condições de contorno que levaram à dedução dessa fórmula. O take home message, né, a mensagem para você gravar, é o fato de que a força, de que pressão, na verdade, é uma tradução de força. A força exercida por um conjunto de partículas contra uma barreira, certo? Que tem uma área específica. E a força dessas partículas está relacionada com o momento, com a quantidade de movimento dessas partículas. E quantidade de movimento é relacionada com velocidade. Ou seja, a pressão está intrinsecamente relacionada com a velocidade das partículas que se chocam contra uma superfície. Essa é a questão mais importante a ser considerada, tá? E a partir daí, ele faz a dedução do livre caminho médio. O que é livre caminho médio? Livre caminho médio é a distância percorrida por uma partícula entre dois choques consecutivos. Então, a partícula ela sofreu um choque, ela vai se deslocar até sofrer o próximo choque, vai mudar de direção, se desloca. Então, cada um desses choques é um caminho percorrido pela partícula. Então, notem que os caminhos eles têm comprimentos distintos. Esse é médio, esse é mais longo, esse é ainda mais longo, esse é curtinho. Então, eu quero saber qual é o valor médio desse deslocamento, tá? Então, para isso, ele lança mão de alguns modelos matemáticos, de algumas condições de contorno, é o tal do pintinho quadrado no sistema isolado. Como ele faz essas condições de contorno? Considerando uma coisa bem simples. Para duas partículas, primeiro ele considera que todo mundo é um esférico, que já é uma aproximação grosseira. Nem toda molécula é esférica, né? Átomos podem ser aproximadamente esféricos, mas nem todo gás é constituído por átomos, eles vão ser constituídos por moléculas, e moléculas, via de regra, não são esféricas, né? Não tem uma forma global esférica. Enfim, você tem aí duas esferas que elas vão se colidir quando elas encontrarem as suas bordas, uma borda com a outra. Então, ele aproxima essas duas partículas esféricas se colidindo, a distância mínima entre elas, como sendo equivalente a uma partícula maior com um raio que corresponde ao diâmetro de uma das partículas. E aí, ele leva em consideração que o deslocamento dessa partícula após a colisão é sempre em linha reta. Ou seja, você tem o raio mínimo, onde elas vão se colidir, e a colisão acontece no intervalo que é linear, ou seja, forma um cilindro. Então, dentro desse cilindro, as partículas vão se colidir. E aí, eu vou, a partir daí, criar um modelo matemático para determinar qual é a distância média que uma partícula percorre nesse cilindro antes de colidir com outra partícula. Então, você, na verdade, está analisando diversos cilindros, né? Cada cilindro correspondente a uma colisão, uma mudança de direção, e até você determinar o caminho médio, qual é a distância média que ele percorre antes da próxima colisão. E aí você chega nessa equação. Então, novamente, a ideia não é aprender a deduzir a fórmula, é entender as condições de contorno que levaram o cientista a deduzir aquela fórmula. Isso significa que deduzir a fórmula não é importante sob nenhuma perspectiva? Não, ela é importante. Só que você vê isso numa disciplina tão plural quanto a estrutura da matéria em uma única aula é pouco tempo.
Vocês vão ver termodinâmicas, outras disciplinas, e aí vocês vão ver isso com mais calma, e aí sim pode ser solicitado para você que deduza essa fórmula. Em estrutura da matéria, o que a gente exige de vocês é que vocês saibam interpretar essa fórmula. Você tem essa fórmula na mão e você sabe quais foram as condições de contorno utilizadas para você chegar nela e saiba aplicar a fórmula final. A gente não quer que vocês virem pessoas que só substituam valores em equações. A gente quer que vocês pensem sobre elas, entendam de onde elas vêm, tá? Mas não vai ser solicitado nos testes ou na prova que vocês façam qualquer dedução de fórmula. Tá claro? Acho que esse é o maior medo de vocês com relação a essa... Peraí, que agora que eu vi que vocês mandaram... Peraí. Tá, deixa eu voltar aqui no chat. O Gabriel disse que não fez a lista de gases ainda. Gabriel, não tem problema, tá? Faça a lista no seu tempo e mesmo que já tenha passado teste sobre os gases, lembre que você ainda tem uma prova. Então, à medida que você for fazendo a lista, vai mandando as dúvidas por e-mail e tal. Se der tempo, a gente conversa sobre isso na semana que vem. Senão, eu respondo por e-mail, tá? O Pedro, o Diabo Treme vê nesse vídeo, olha, Pedro, eu vou falar que você ainda não viu nada. Mas, novamente, assista o vídeo de novo, agora sem se preocupar tanto com os passos matemáticos de uma equação para outra. Tente dar mais atenção à condição de contorno empregada para o uso daquela fórmula, tá bom? Dissolver o pintinho no ácido. Tadinho do pintinho, né? Eu não sei qual é a piada de BM. Eu não conheço essa piada. É exatamente isso que a gente tá falando. A gente Ninguém também não. sabe. Ninguém entendeu essa piada, mano. Mas a piada do pintinho deu para entender. Do pintinho deu pra entender, mas a de BM até agora, mano, é uma questão assim. Tá certo. Vou perguntar para ele qual é a piada de BM para ver se eu entendo. Tá certo. Então, é isso. No tá, final, pessoal? no final Então, da aula eu novamente. tenho que te contar a piada. No final da aula eu tenho que te contar a piada. Tá bom. Não garanto que vai ser engraçado, tá? Tá bom. A gente ri só pela tentativa. Então, novamente, aquele vídeo do Livre Caminho Médio. Assistam de novo o vídeo, tá? Mas, agora, não fiquem olhando só para aquelas equações. E, nossa, como é que dessa equação surgiu essa? Esqueçam isso. Tem um monte de passo matemático que ele pulou ali, justamente porque não é a ideia deduzir a fórmula, tá? Então, se vocês ficarem tentando sair de uma coisa e ir para outra, vocês vão ficar malucos, tá? Vocês podem até fazer um exercício aí, caso vocês curtam isso, tá? Mas, novamente, não é o foco desta disciplina. Não tô falando que vocês nunca serão cobrados sobre isso, vocês serão, mas não nessa disciplina, tá? Então, a ideia... O principal que vocês têm que observar daquele vídeo são as condições de contorno, as aproximações que eles fizeram para elaborar o modelo deles, tá bom? Então, revejam o vídeo, tá? E aí, se tiver dúvidas com relação a essas condições de contorno, aí vocês mandam para mim, tá? Eu recebi, então, durante a aula do pessoal das 8 às 10, algumas outras dúvidas durante a aula. Eu vou dividir isso com vocês também, tá? Caso seja dúvida de outra pessoa. Essa também aqui é uma dúvida da lista 3, sobre o processo de efusão, né? Então, ele tem o hidrocarboneto com essa fórmula empírica, que levou 349 segundos para efundir de uma rolha gasosa. E nas mesmas condições de temperatura e pressão são necessários 210 segundos para que ocorra a efusão da mesma quantidade de argônio. E ele quer saber a massa molar e a fórmula molecular do hidrocarboneto. Bem, então o que a gente tem que lembrar novamente é que a velocidade de efusão ela está relacionada com a raiz quadrada da massa molar. Então eu posso fazer uma proporção
entre as velocidades de efusão do argônio e desse gás, certo? Aqui, ó, levei em consideração a raiz quadrada. A velocidade, ela pode estar relacionada com o número de mols dessa partícula, né? Ou, desculpa, com a distância, né, que essa partícula percorreu e o tempo, tá? Só que como você está falando da mesma partícula, do mesmo espaço, né? Então, o argônio e o seu gás, eles percorreram o mesmo espaço. O que mudou foi o tempo que eles levaram para percorrer esse espaço. Então, eu posso relacionar as velocidades diretamente com o tempo de efusão. E aí, eu acho essa proporção. Então, eu sei, a partir dessa igualdade, né, que a razão entre as massas molares é igual a isso daqui, ele tirou o raiz quadrada daqui e achou esse valor. Eu tenho a massa molar do argônio, que é 39,948, eu acho a massa molar, então, do nosso gás. Então, a massa molar do hidrocarboneto é essa daqui. O peso molecular da fórmula empírica é esse daqui. Então, eu sei que a massa molar do hidrocarboneto é 4 vezes a massa dessa unidade empírica. Então, poderia dizer que a fórmula seria C8H12, tá? Então, é basicamente isso. É a mesma ideia do que a gente tinha visto anteriormente. Esse exercício, para mim, foi um pouco polêmico, tá? Tem a resolução, que eu vou deixar aqui, então depois vocês podem ver o vídeo. Essencialmente, o que a resolução propõe é que vocês peguem a fórmula do gás ideal. Então, vamos ler a questão, né? Então, a equação de Van der Waals é uma equação matemática que se aplica aos gases reais e pode ser representada dessa forma, onde o termo A sobre AN quadrado V quadrado corrige a pressão, por levar em consideração a atração intermolecular, e o termo NB corrige o volume, por considerar o volume molecular. Usando essa equação, determine se o gás se torna mais ou menos ideal quando essas três condições são atendidas. Eu preferiria analisar essa questão do ponto de vista fenomenológico, analisar o que está acontecendo à medida que cada transformação é feita. No gabarito da questão, eles fizeram dessa forma. Então, eles simplesmente pegaram a equação e abriram de maneira que você tem o termo PV-NRT, que seria basicamente a equação dos gases reais ideais aqui, e os outros termos que correspondem aos gases reais estão aqui. Então, a primeira questão é a seguinte: o gás é comprimido a temperatura constante. Então, para mim, analisando isso do ponto de vista fenomenológico, eu tenho um gás confinado num espaço. Vamos por 3 moléculas do gás. Se eu diminuo o volume, por exemplo, pela metade, o que vai acontecer é que eu vou ter a mesma quantidade de gás confinado no espaço menor. Se a temperatura é constante, eu não mudo a velocidade com qual esses gases estão se movimentando. Mas ainda assim, eu aumento a possibilidade deles interagirem, porque eles estão no espaço mais confinado. Na equação dos gases ideais, ele considera que os gases não interagem entre si. Isso pode acontecer quando a pressão é alta, ou seja, quando as moléculas do gás estão muito separadas uma das outras, então eles não se encontram de fato. Mas quando eu confino, eu aumento a pressão, então o P aumenta, certo? O que significa que a possibilidade de encontro aumenta, então não tem mais como eu desconsiderar o termo A da equação. Então, ele vai desviar da idealidade. No gabarito, ele considera o seguinte, ó, quando o gás é comprimido a temperatura constante, o seu volume diminui e a sua pressão aumenta. Então, ele pensa nesses últimos 3 termos da equação. Ele fala que os últimos 3 termos da equação aumentam. Então, esse P aumenta. Então, significa que esse numerador aumenta, logo esse termo se torna maior, e o volume diminui. Se o volume diminui, significa que o denominador se torna menor, logo esse número globalmente aumenta. E por essa razão, ele justifica que você desvia da idealidade, ou seja, esses 3 termos que correspondem à parte real da equação se tornam números maiores. Então, assim, são 2 maneiras de analisar o mesmo problema, né? Aqui ele fala, no segundo,
mais gás é adicionado ao sistema, a temperatura e volume constante. Então, agora a situação é a seguinte, eu tenho as moléculas de gás aqui nesse espaço, agora eu vou acrescentar mais moléculas de gás. O volume não mudou e a temperatura também não, mas a pressão aumenta, porque eu vou ter mais partículas colidindo contra a parede do sistema. Então, a pressão aumentou. Tá? Então, novamente, analisando isso de um ponto de vista fenomenológico, se eu tenho mais moléculas de gás, significa que existe uma maior probabilidade delas se encontrarem, certo? E também o volume das partículas vai se tornar mais significativo em relação ao volume total do recipiente. Então, ele vai desviar em relação ao modelo do gás ideal, porque o modelo do gás ideal não considera nem a interação e nem o volume molecular. De acordo com a resolução do gabarito, ele considera o seguinte, deixa eu apagar aqui para a gente analisar de novo em vista da equação aqui. Certo. Então, o que ele considera? Quando mais gás for adicionado ao sistema, a volume e temperaturas constantes, a pressão vai aumentar, tá? E o número de mols também vai aumentar. Então, ou seja, a pressão aumenta e o número de mols aumenta. Ou seja, todos esses termos, esses 3 termos da equação que estão relacionados à parte real do gás, vão aumentar, se tornando muito importantes. Então, você desvia em relação à equação dos gases reais, ideais, que seria só essa parte, tá? E a última parte, que é a parte com a qual eu discordo, tá? Ele diz o seguinte, a temperatura do gás é elevada a volume constante. Então, eu tenho um volume, uma quantidade de gás, e eu aumento a temperatura. Aumentar a temperatura significa aumentar a agitação molecular. Do ponto de vista fenomenológico, se eu aumento a agitação, eu vou aumentar o número de colisões, ou seja, eu vou aumentar a pressão. E vou aumentar também o número de choques entre partículas, o que significa que aquele termo A vai se tornar mais importante. E o termo B não vai mudar porque você não mudou a quantidade de matéria ali. E N permanece constante, tá? Então, na minha opinião, como você aumentou a pressão e aumentou a quantidade de interações entre as moléculas, eu esperaria um desvio em relação ao comportamento ideal. E o gabarito diz que o comportamento é próximo ao ideal. E qual é o argumento que ele usa para basear essa resposta? Então, vamos lá. Queria tanto pagar para ele. Mais fácil. Qual o argumento que ele usa para embasar a resposta dele? Quando a temperatura do gás aumenta a volume constante, a pressão do sistema aumenta. Essa conclusão a gente chegou, tá? Então, vamos analisar os termos aqui da parte real que correspondem à pressão. Se a pressão aumenta, esse termo da equação aumenta. Então, isso daqui se torna importante, tá? Só que ele fala assim, aumenta levemente. Eu não sei se eu concordo com isso, aumenta levemente, mas tudo bem, eu não sei quanto aumentou a pressão, quanto aumentou a temperatura, né? E aí, aumenta levemente por quê? Porque você aumenta, ao mesmo tempo que você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura, né? Então, ele tá falando que meio que uma coisa compensa a outra. Esses valores vão... Tá. Por isso, os dois últimos termos do lado... os dois últimos termos do lado direito diminuem e o termo aumenta levemente. Bem, por quê? Você aumenta a temperatura, significa que você aumenta o número, o divisor, tá? E aqui se mantém constante. Teoricamente, essa é a ideia dele. Na minha opinião, não se mantém constante, porque o A vai aumentar. Se você aumenta a temperatura e aumenta a pressão, o número de interações, apesar que o A é uma constante, né? Então, não. Mas a ideia é que esse valor aqui de temperatura aumenta, logo esse denominador se torna um número grande, o que significa que a divisão desse número por um número grande faz com que isso daqui seja basicamente desprezível, e aqui você tem um pequeno aumento, porque tanto a temperatura que está no denominador quanto a pressão que está no numerador aumentam. Na minha opinião, ainda assim você tem um desvio significativo em relação ao comportamento ideal, porque você tem
maior número de interações entre as partículas. Mas ele argumenta, com base nisso que eu acabei de falar, que, na verdade, você vai ter pouco desvio em relação à idealidade. Eu discordo, vou conversar com os meus colegas para ver o que eles acham, e aí eu coloco de novo no Siga para vocês, tá? Outra questão que surgiu, né? Oi, pode falar. Professora, supondo que eu explique esse exercício desse jeito, nessa fórmula aí, supondo, porque eu não faria uma coisa dessa, também seria considerado certo? Porque eu achei, tipo, a minha concepção foi a mesma que você, porque quando a temperatura aumentaria, teria mais colisão e tal, e eu achei que não seria muito próximo do ideal, mas assim também seria considerado certo? Eu consideraria. Tá. Tá? Eu consideraria, porque o gabarito, o enunciado, ele diz o seguinte: usando a equação do gás, então, a resposta deve ser suportada pela aplicação da equação de Van der Waals. Você analisar o número de interações, ou o volume, por exemplo, quando você aumenta o número de mols, utilizar a equação de Van der Waals. Então, eu não, na minha opinião, isso daqui não é formalmente necessário, tá? E eu não sei se eu concordo com o fato de você poder desconsiderar esse termo todo nessa situação, porque você aumentou a pressão. E é muito claro que a lei dos gases ideais só funciona a pressão baixa. Então, para mim, desvia, tá? Então, eu não concordo com essa situação e eu consideraria essa resposta assim mesmo que você não tivesse feito dessa forma, tá? Ok? Ok. Outro exercício que me perguntaram aqui, mas foi uma dúvida, na verdade, com relação ao enunciado. O enunciado diz assim, sob condições normais de temperatura e pressão, compare a velocidade relativa com que cada um desses gases se difundem através de um orifício comum, né? O que o aluno não entendeu é o que seria essa comparação de velocidades. Então, é só ver qual tem a maior velocidade ou menor velocidade, né? E fala para utilizar a lei de Graham. Então, a lei de Graham diz que a difusão que a velocidade de difusão de um gás é inversamente proporcional à raiz quadrada da sua massa molar. Na verdade, seria a raiz quadrada da sua densidade, mas como o volume é o mesmo, a gente pode relacionar com a massa molar. Então, era só fazer mesmo 1 sobre a raiz quadrada da massa molar e ver qual deles vai ter uma velocidade maior, né? Então, basicamente, o que a gente nota é que, à medida que a gente aumenta a massa molar, a gente diminui a velocidade de difusão. É só isso mesmo, tá? Outra dúvida, e aí já é uma dúvida da lista 2. Então, antes de fazer dúvidas com relação à lista 2 que me enviaram, eu queria saber se alguém tem uma outra dúvida com relação à lista 3 que quer aproveitar a oportunidade de perguntar. Professora, eu tenho uma dúvida, tipo, eu queria rever um negócio da 10, mas você já viu ela, aí, tipo, não sei se você gostaria de ver agora ou no final da aula. É o exercício 10 da lista 2 ou 3? Da 3, que você viu ele hoje, tipo, nessa aula ainda. Eu já passei a lista 10. Peraí. Esse exercício, você ainda está em dúvida nele? Você não tá transmitindo a tela, aí... Fica difícil, né? Aí vocês têm que usar muito o poder da imaginação. Peraí. Esse exercício aqui. É porque, tipo, eu tava pensando nesse exercício, aí, tipo, pra mim, esse x e y, tipo, sendo a distância, na minha cabeça, eu só conseguiria chegar nisso aí se as velocidades fossem iguais, mas eu não sei se eu posso considerar isso. Não sei se estou errado também.
Ah, então, o que você tem que levar em consideração, as velocidades não precisam ser iguais, tá? Mas o que a gente levou em consideração para propor a resposta desse exercício é que a velocidade está relacionada com a massa molar. E a velocidade é dada em função da distância percorrida pelo tempo. Como o tempo é o mesmo, eu posso aproximar que a razão entre as velocidades, a razão do espaço. Então, por isso que eu relacionei distância com massa molar, porque o tempo, apesar das velocidades serem diferentes, o tempo que eu estou medindo é o mesmo, você entendeu? O momento em que eu dou o start do cronômetro e zero o cronômetro é o mesmo. Então, o que muda, o que faz com que a velocidade deles mudem, é basicamente a massa molar. Então, na verdade, quando eu fizer relação quando eu fizer essas relações, o tempo vai se anular, porque o tempo de efusão das duas partículas é o mesmo. Então, na hora de propor a equação, o tempo vai cortar. Então, a única variável que vai mudar é o espaço. E o espaço pode ser diretamente correlacionado à massa molar, porque eu estou falando do mesmo tempo. Se o tempo de efusão entre as partículas fosse distintos, aí não. Então, na verdade, o que é igual não é a velocidade, é o tempo. A velocidade não é igual, mas a velocidade está diretamente relacionada à massa molar. Entendeu? Então é como se você pegasse a fórmula e alterasse por, tipo, x sobre t dividido por y sobre t. Aí você corta os t's. Aí corta os textos, exatamente. Tá, ok. Tá? Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida do exercício da lista 3? Então, enquanto vocês pensam, eu vou mostrar o que eu recebi de dúvidas sobre a lista 2, tá? Então, na lista 2 veio uma dúvida para mim sobre o exercício 22. Então, no exercício 22, a dúvida foi, né? Eu tenho que determinar a fórmula química de cada composto a partir da composição em massa descrita a seguir. Eu acho que a primeira parte do exercício é bastante simples, né? Então, o que vocês podem considerar é que você tem 100 gramas do material e fazer uma regrinha de 3. Então, por exemplo, eu sei que 1 mol de magnésio tem uma massa de 24,31 gramas. Só que eu sei que em 100 gramas do talco, eu tenho 19,2 gramas de magnésio, porque é 19,2%. Então, eu acho o número de mols de magnésio que tem nesse talco, que no caso aqui vai dar 0,79 mols de magnésio. Até aí, acho que não tem problema. Vocês podem fazer isso para cada elemento e achar o número de mols. Mas como achar a fórmula mínima? Visto que a fórmula mínima é representada em termos de números inteiros. Então, qual é a estratégia que é adotada? Uma vez que vocês tenham encontrado o número de mols presente em 100 gramas de cada um dos elementos, divida todos os números de mols pelo menor valor, para você começar a achar os números inteiros, tá? E não menores do que 1. Depois, com base nisso, vocês vão achar números quebrados, assim, né? Então, é difícil fazer novamente uma fórmula molecular. Então, a sugestão é que vocês aproximem isso de frações. Utilizando essa representação de frações, vocês podem encontrar o número que é o mínimo denominador comum entre eles. E aí, vocês multiplicando todos pelo mínimo denominador comum, vocês conseguem achar os números inteiros, assim, na fórmula. Né? Então, acho que a maior dificuldade não é encontrar a composição em número de mols, mas transformar esse número em um conjunto de números inteiros. Tá? Então, aqui é uma sugestão de como pode ser feito isso. Tá? Outra dúvida que surgiu é esse exercício, que é bastante simples, na verdade, né? Eu tenho esse ponto embaixo, que tem uma massa de 1 vezes 10 a menos 6 gramas. Se a gente assumir que ele foi produzido por uma lapiseira grafite de 0,9 milímetros, quantos átomos foram requeridos para esse ponto? Então, aqui é uma pergunta um pouco capciosa, tá? Porque essa informação e essa informação são completamente desnecessárias para responder esse exercício. A única coisa que vocês precisam saber é a massa que tem o ponto, e o fato de que ele é composto de grafite. Grafite é puramente carbono. Então, eu sei a massa de carbono que tem no ponto, eu sei o número de Avogadro, eu consigo determinar o número de átomos de carbono que tem no ponto. Tá? Então, é só uma pegadinha mesmo. Não sei se vocês chegaram nesse exercício aí, mas é só uma pegadinha.
É isso, tinham outras dúvidas que eles tiraram comigo, mas eu acabei não colocando na apresentação. Vocês têm alguma outra dúvida da lista 2 ou da lista 3 que vocês gostariam de perguntar para mim agora? Se também não tiverem terminado, se vocês tiver Vinícius, deixa eu ver. Isso, mas aí, como eu estou fazendo a relação entre as massas molares, acabou ficando uma sobre a outra, né? Peraí. Cadê? Então, olha só. Vinícius perguntou, não é inversamente proporcional? Então, é o seguinte, vamos ver se está certo, tá? Então, a velocidade do octanoato... A tela não tá aparecendo aqui. Ai, de novo, peraí. Mas é de novo, né? Eu abuso do poder de imaginação de vocês. Vamos lá. O Vinícius perguntou se é inversamente proporcional. Sim, Vinícius, é inversamente proporcional. Então, vamos lá. A velocidade do octanoato. Então, a velocidade do octanoato é inversamente proporcional a 1 sobre a raiz quadrada da massa molar do octanoato. Ou proporcional a menos de uma constante, tá? Essa é uma constante dos gases, então vamos colocar só proporcional. E a velocidade do para-anisaldeído é inversamente proporcional a 1 sobre a raiz quadrada da massa molar do para-anisaldeído. Então, quando eu colocar a relação entre a massa molar do octanoato, deveria estar invertido, né? Um, 10. Então, agora eu tô confusa, porque olha só. Será que ele não copiou duas vezes? Porque aqui tá H10, 10, 2, 8, 8, 2. Qual é a Então, fórmula do para-anisaldeído? fiquei com dúvida nessa parte da resolução. Peraí. Vamos perguntar aos universitários aqui. Tá, essa é a fórmula do para-anisaldeído. Aqui, essa tá certa, isso daqui eu não sei de onde eles tiraram, né? É C8, H8, O2. Isso daqui dá mais ou menos 136,15. E aí, o outro é o C10, H20, O2. Qual é a massa molar? Cento e 172,26. Então, ele dividiu a massa molar desse sobre esse, certo? Vamos ver se tá certo, se dá esse número mesmo. Tem alguma coisa errada nessa resolução, hein? Ah, não. Peraí. É isso mesmo. Tá, então o que ele fez aqui foi dividir a massa molar. Essa parte aqui tá ok. O que tá trocado é isso daqui, ó, né? Então, na verdade, o correto seria a velocidade do octanoato dividido pela velocidade do para-anisaldeído é igual a raiz quadrada da massa molar do para-anisaldeído dividido pela massa molar do octanoato. É essa a maneira correta. Isso daqui tá errado, do jeito que tá na resolução. Tá?
E aí você chega nesse valor de 0,889, ok? Ah, beleza, agora foi. Obrigado, professor. Tá bom, então. Nada, mas é bom que fica no vídeo e eu vou mandar arrumar lá no gabarito também. Mais alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre a lista 2 ou sobre a lista 3, me mandem por e-mail, tá? E aí eu vou respondendo vocês. Só alguns recados, né? Caso vocês estejam pensando em dúvidas. Na quarta-feira, a gente teve o chat. Eu vi que várias pessoas entraram e saíram. Aí eu não sabia por quê. Então, lembre o seguinte, o chat, eu vou estar lá disponível na sala, tá? Vocês não são da época da sala do bate-papo, mas enfim, eu vou estar lá na sala e aí vocês puxam o assunto comigo quando vocês tiverem dúvida, tá bom? Não é uma aula e nem uma explicação, nem nada. Eu vou estar lá disponível caso vocês tenham alguma dúvida para tirar comigo naquele momento. Não tem problema, a gente não está contando presença, se vocês não aparecerem na quarta-feira à tarde para fazer isso. Podem me mandar dúvidas por e-mail, só lembrem que às vezes eu respondo bem rápido se eu estou no computador na mão. Às vezes eu demoro um pouquinho mais se eu não estou no computador, porque eu não gosto de responder pelo celular. Mas eu respondo, tá bom? E vocês têm os monitores também. Então, vocês podem utilizar todos os canais que vocês têm aí à disposição para tirar dúvida. Não precisa esperar a quinta-feira, não precisa esperar a quarta-feira pelo chat, pode me mandar a qualquer momento. A única coisa que eu quero que vocês atentem é o seguinte: o teste vai ser aberto hoje. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer o teste referente aos tópicos 1, 2 e 3. Eu não vou tirar dúvidas sobre os testes durante a execução dos testes. Então, vamos supor, se durante o período dos testes vocês tiverem dúvida com relação à lista, ok, eu tiro a dúvida. Se vocês tiverem dificuldade com relação ao teste, fez o teste e durante o teste não vai responder dúvida nenhuma, é essa a questão, tá? Mas, vamos lá, vocês fizeram um teste, responderam uma questão e estava errada. Vocês erraram. Mas vocês não conseguem identificar onde vocês erraram. É óbvio que vocês podem mandar essa dúvida para mim depois que o teste terminar. Ou vocês podem mandar no final de semana mesmo, mas eu só vou responder depois que o período do teste terminar. Entenderam? Então, não é para ir para casa com dúvida, porque lembrem que vocês vão fazer uma prova. Então, mesmo que vocês errem um exercício do teste, tá? Mandem para mim, professora, eu não sei onde eu errei. A menos que você tenha, porque os testes têm a resposta correta, né? E alguns têm comentários sobre a resolução. Então, às vezes, com esse feedback automático do teste, vocês já percebam onde vocês erraram. Caso isso não aconteça, dá um print no teste para mim. Isso é importante, tá? Os testes, eles são gerados aleatoriamente. Então, basicamente, cada um de vocês vai receber um teste diferente, tá? Então, não adianta falar, professora, o exercício 2 do teste, por que a resposta não é o C? Eu não sei qual é o exercício 2 do seu teste e nem sei qual é a alternativa C. Então, tira um print da tela do seu teste e manda para mim, professora, eu não entendi esse exercício. E aí eu mando a resposta para vocês, ou se for uma dúvida recorrente, eu coloco ela na discussão que a gente vai ter na semana que vem, tá? Então, a única coisa que eu peço, podem me mandar a dúvida durante o período do teste, mas eu só vou responder depois que o teste estiver encerrado. Tudo bem? Não fiquem com a dúvida, errei o teste, já era, é o fim. Não, lembre-se que vocês vão fazer uma prova ainda. Então, é importante que vocês percebam tudo que vocês erraram no teste, tirem todas as dúvidas antes da prova. Tá legal? Eu acho que é isso, pessoal. Ninguém me mandou mais dúvida pelo chat, vocês estão bem quietinhos, então eu vou encerrar a aula de hoje. Tudo bem? Ok, beleza. Então, vou parar a gravação. Assim que a gravação estiver disponível, eu coloco lá na playlist